lindosas, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 1 de junho, mas eu já tive a oportunidade de conferir na cabine de imprensa, por isso que esse vídeo tá saindo hoje e também vai ser sem spoilers. Mas fica tranquilo que depois vai ter um vídeo com spoilers, porque tem muita coisa pra falar, até por causa do direcionamento final aí do filme, que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Nesse filme aqui a gente vê o reencontro de Miles e Gwen, principalmente porque eles precisam se unir nesse multiverso de Homens-Aranhas que a gente acompanha, até pra garantir as suas próprias existências e a existência dos seus mundos. Eu acho que pra vocês entenderem um pouco da minha relação com o Aranhaverso, eu vou recapitular um pouquinho do que eu achei do primeiro filme, pra vocês entenderem a minha expectativa aqui com esse segundo. Gente, quando eu assisti Aranhaverso, eu simplesmente fiquei apaixonada pelo universo, e eu gostava principalmente de como eles acabaram trazendo a história do Homem-Aranha dentro daquelas piadinhas da repetição, né? Vamos lá, de novo, porque a gente já tinha várias versões de Homem-Aranha e eles utilizaram dessa narrativa, então pra mim foi muito interessante como eles contaram a história sem falar de toda a produção, animação, trilha sonora. Realmente tinha sido uma animação que eu fiquei apaixonada e de longe uma das minhas favoritas da vida. Então, quando teve aí o anúncio, desde a época do anúncio do segundo filme, eu já tava super empolgada. E aí a gente tem esse segundo filme que na realidade é dividido em duas partes. É interessante falar isso porque eu vou pontuar alguns aspectos da narrativa e para falar bastante sobre o que é esse segundo filme. Assim, uma coisa que eu preciso dizer é que eu gosto muito de como eles condensam a narrativa. Aranhaverso, de uma forma geral, não só nesse segundo filme, mas no primeiro também, eles contam as histórias muito rapidamente, e aqui não é diferente, principalmente porque a gente tem um destaque maior aí pra Gwen. A Gwen, ela tinha sido uma personagem muito querida ali no primeiro filme, e aqui eles acabam contando um pouco da perspectiva dela, do que a gente tinha visto já dela contando de história no primeiro filme. Inclusive, isso é um ponto muito importante de se falar, hein? É bem legal que você esteja com o Aranhaverso, o primeiro filme, fresco na cabeça, porque além do filme se referenciar, seja de alguma piada, ou até mesmo de reproduzir certos aspectos narrativos, alguns desenvolvimentos, como essa história da Gwen, é conectado com o que ela já tinha falado lá no primeiro filme, e não só os eventos do que a gente vê aqui no filme. A gente tem uma passagem de tempo super curta de um pro outro, então se vocês puderem reassistir, reassista, até porque não é nenhum super esforço, né? Eu assistiria esse filme 10 vezes. Mas eu achei muito legal que eles se aprofundaram mais na história dela. Apesar da personagem ter sido apresentada lá no primeiro, eu acho que trazer esse contexto é extremamente importante, não só para a personagem, mas também para o paralelo de história que vai fazer com a história do Miles nesse segundo filme. A jornada, né, do geral dos aranhas, elas são completamente conectadas com a história do Miles. Outra coisa que também é bastante legal, a gente vê a relação dele com os pais, como que engrandece mais ainda. Até porque agora ele tem esse grande segredo que é ser um Homem-Aranha, mas principalmente a relação dele com o pai dele. E além disso, a história do Miles, ela faz um paralelo interessante com a história da Gwen, além de discutir um pouquinho a relação deles também. Mas eu preciso dizer que da mesma forma que eles souberam dar um contexto narrativo super condensado e super bem apresentado, ainda assim ele é um filme que acaba sendo um pouco longo. Quando a gente chega no final do filme, a gente não tem uma história muito concluída. Mesmo alguns filmes aí que são parte 1 e 2, alguns acabam tendo uma certa conclusão que, sim, deixa um gancho pro segundo filme, mas ele conclui muito bem na sua proposta. E eu senti que Homem-Aranha através do Aranhaverso, ele é um filme que não conclui. Então ele é quase como se fosse Duna, não sei se vocês assistiram, que é uma grande introdução. E assim, gente, isso é um ponto negativo e positivo sobre esse filme, porque quando você pensa no direcionamento que o filme deixa e que você imagina que a história pode caminhar dentro do que foi trabalhada nessa primeira parte, você consegue compreender por que é necessário a história ser contada dessa forma. O que a gente tem que ter em mente é que Homem-Aranha, através do Aranhaverso, é uma expansão desse universo. Então, além dele introduzir novos aranhas, que eu já vou falar sobre eles, acaba trazendo uma história muito mais expressiva. E é uma história que acaba envolvendo todos esses aranhas. A história do Homem-Aranha, de uma
forma geral. Então é um contexto muito importante e que faz sentido com que o filme acabe dessa forma, mas isso não quer dizer que ao longo do filme você tem essa sensação de que tá se construindo algo e você não tem uma semi-resposta ali no fim, é o que eu quero dizer. Mas assim, a segunda parte já é algo que sai no próximo ano, não vai demorar tanto quanto foi do primeiro filme pro segundo filme, algo bem similar ao que eram os filmes antigos, né, de Jogos Vorazes, Harry Potter, que teve aí só parte 1 e parte 2, então é algo nesse sentido. E assim, como eu falei, né, a gente tem expansão de universo consecutivo a isso, a gente conhece novos mundos, então eu acho que esse filme, ele é muito grandioso no seu detalhamento. Eu até tava vendo uma entrevista antes de assistir ao filme, que os próprios produtores, eles falaram, né, que fazer esse segundo filme é como fazer 5, 6 filmes ao mesmo tempo, porque eles tiveram que construir todos os universos que acabam sendo mostrados, e a preciosidade do filme tá justamente em conhecer esses universos e a história desses novos aranhas, que é mais aprofundado que no primeiro filme, e ainda assim eles não ficam com repetição de história, você não sente repetição, porque essa grande missão, ela acaba acontecendo dentro de outros universos, até porque a gente tem o Mancha, e eu preciso dizer que é interessante como eles trabalharam aspectos originais da origem dele, mas ao mesmo tempo trouxeram um universo mais imaginado aqui pro que o filme se propõe. Então ele calhou muito para a proposta do filme. O Mancha acaba sendo um personagem que traz um peso muito grande para a história, e isso é muito bem construído aqui na trama do filme. Mas vamos falar um pouquinho sobre os outros aranhas. Eu gostei muito, principalmente como eles trabalharam o Miguel O'Hara. O Miguel O'Hara, ele é um personagem que, assim, como eu falei, né, a gente tem um filme que acaba tendo um final aberto aí. E não é que é aberto de, é de interpretação, é aberto mesmo porque essa história vai continuar. Então a gente tem possibilidades de trabalho para esse personagem que eu achei bem interessante. No vídeo com spoilers, com certeza eu vou falar muito mais sobre ele, mas ele é um personagem que tem um peso muito grande também, por isso que eu fiz até o link dele com Mancha, porque ambos, né, são personagens que, conforme eles são apresentados, eles acabam se engrandecendo muito. O Mancha, ele vem de forma singela, e depois você entende o apelo do personagem, conforme o filme vai trabalhando, mas o Miguel O'Hara, ele tem uma imponência muito grande. E além dele, né, a gente conhece outras aranhas também, diferentes do primeiro filme, como a Jess, que é uma mulher-aranha também, o Pavi, que é o Homem-Aranha indiano, e o Spider-Punk, que é o Hobie. E inclusive, gente, não sei se vocês assistem dublado ou no áudio original, eu assisto no áudio original Aranhaverso desde o primeiro, e assim, esse segundo ainda mais tem um elenco de peso muito grande. Eu falo isso até porque, não sei se vocês sabem, mas o Hobie é o Daniel Kaluuya, e não só ele, a gente tem personagens de muito peso aí, tantos que a gente já conhecia, né, do Miles e da Spider-Gwen, e além disso, a gente tem algumas aparições interessantes aí, eu acho que vocês vão se surpreender bastante. Eu amei a personalidade de cada um desses aranhas, eu acho que eles têm personalidades muito únicas e também humor muito único. Gente, esse filme, ele tem um humor sensacional, né, e aqui nesse segundo não é diferente. O que eu posso dizer de primeiro momento é que o primeiro filme, por ele ser mais redondo, eu gosto mais. Mas Homem-Aranha através do Aranhaverso, ele tem uma grandiosidade na sua proposta. Ele é um filme que ele tem uma potência catalisadora de possibilidades do que pode ser trabalhado. Eu acho que ele faz jus ao que é o Aranhaverso. Além de, lógico, complementar, né, uma excelente produção e trilha sonora também. Eu acho que a trilha sonora, ela é tão marcante quanto na primeira. Eles continuam trazendo alguns elementos similares ao do primeiro, como eu tinha comentado, seja ali na cena do Miles ouvindo uma musiquinha, ou até mesmo naquela narrativa de quadrinho, conforme os aranhas são apresentados, é como se a gente navegasse, né, nesses quadrinhos. Isso é algo que se mantém aqui. E tem um aspecto importante sobre o final também, que o que eu posso falar agora, sem spoilers, é que ele é conclusivo em determinados aspectos para a história da Gwen. E por mais que a sua história
história seja em paralelo com a do Miles, como eu tinha falado, a história dele ainda é bem contínua. É essa que você sente mais falta de ter uma certa conclusão. Até porque muito do que for a conclusão dessa história como um todo vai definir muita coisa com relação a Gwen e ao Miles, do que é construído aqui nesse filme. Então é muito interessante como eles entrelaçam as histórias, e é aí que eu falo onde está a potência do filme, a potência de discutir sobre essas possibilidades e de discutir a história do Homem-Aranha. O que é a história, a estrutura, é algo que eles traziam como forma de piada ali no primeiro filme, mas aqui eles discutem de forma aprofundada a origem disso, a repetição disso. E como eu disse, eu acho que o apelo do filme, além desse excelente e grande universo, é a potência da sua discussão. Então assim, gente, eu não poderia estar mais feliz com esse filme. Tem outros aranhas aí que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais também, porque, nossa, gente, a quantidade de aranha vai ser impossível até pelo menos o filme ir pro streaming você identificar todos, mas são muitos Homem-Aranha. E eu acho que também o filme, ele traz uma narrativa muito interessante sobre como ele discute a história daqueles Homem-Aranha. Não é à toa que eles trabalham todas as possibilidades inimagináveis aí. É incrível o trabalho e como eles potencializam mais ainda do que foi feito no primeiro. Mas eu quero saber de vocês quais que são as suas expectativas para Homem-Aranha através do Aranhaverso. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!